Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje a gente tem somente uma missão, que é estudar, galera, Clarice Lispector. Você é brasileiro e você é leitor, nem que você não seja leitor, e você não sabe quem é Clarice Lispector, continua nesse vídeo, tá? Continua neste vídeo. Porque aqui hoje iremos nos aprofundar em A Hora da Estrela e eu discutirei mais dessa obra com vocês, né? Porque assim, gente, tudo que é da Clarice eu tô lendo. Eu já li aquele livro de contos dela inteiro. Inclusive, eu quero muito a versão física, porém esse livro é muito caro. Enfim, um dia eu compro, né? Mas dando um contexto super rápido pra vocês, a minha última matéria na faculdade foi literatura brasileira. E aí estudamos muitos autores brasileiros, inclusive agora vai ter literatura portuguesa e tal. E a professora pediu pra que a gente escolhesse um autor da literatura brasileira pra pegar uma obra desse autor e fazer uma análise crítica sobre tal livro. Não é um trabalho, mas é meio que um relatório, então vale nota. E assim, se você caiu aqui de paraquedas, eu faço faculdade de letras, a minha abordagem é a literatura, então o meu foco é em literatura. E para esse trabalho / relatório, eu escolhi A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, porque a Bruna, gente, vocês conhecem a Bruna? Pra quem não conhece, eu vou deixar o canal dela aparecendo aí na tela e também vou deixar aqui na coisa, aqui. Ela é professora, formada em letras e também em pedagogia, e ela disponibiliza umas aulas super legais para quem tem interesse mais nessa área da literatura, assim, sabe? Então tem aulão da Clarice, tem aulão do Machado de Assis, tem, agora tá tendo uma leitura de Dostoiévski, tem até um curso lá de estudos introdutórios à literatura, enfim, ela aborda muito essa questão da literatura. E ela tem uma aula sobre A Hora da Estrela, da Clarice. E sabe por que isso é bom? Eu vou te falar por que isso é bom. Porque esse curso tem certificado, entendeu? E certificado, na minha faculdade, vale o quê? Horas complementares. É claro que não é só por causa disso, tá? Eu realmente quero aprender mais sobre a escrita da Clarice, sobre a narrativa dela, sobre... Enfim, eu quero me pegar nisso aqui. Esse aqui é meu primeiro romance, de fato, dela. É, tipo, gente, tem menos de 100 páginas. Só que eu nunca li, de fato, um livro dela, né? Eu li, como eu falei pra vocês, todos os contos que tem naquele livro. Todos os contos, eu baixei em e-book. Mas A Hora da Estrela vai ser o meu primeiro. Então, eu tô muito ansiosa, tá? Inclusive, apoiem a Bruna aí, vão lá fazer essa aula, esses cursos. Enfim, vai estar tudo aí linkado pra vocês, tá bom? Eu tenho hoje e amanhã pra ler esse livro e fazer as aulas. São 2 aulas, mais alguns textos e slides. Sim, é uma aula, tipo, super completa, então vale super a pena o preço que você paga e tal. Enfim, galera, vamos começar, né? Cá estamos, pessoal. Oficina, leitura e interpretação A Hora da Estrela. E aqui fica tudo bonitinho, ó, tá vendo? Temos aqui os módulos, né? Comece aqui, avisos e recados, aula 1, aula 2, materiais e certificado. Gente, é uma aula que dá pra fazer tranquilamente em um dia se você tiver tempo. A finura do livro é isso aqui, tá vendo? Então, tipo assim, gente, não tem 100 páginas isso aqui. No máximo, 90. Esses 3 textos são textos preparatórios para a aula, então eu tenho que ler os 3 e aí eu vou assistir a primeira aula, então bora lá. O primeiro texto, entre aspas, assim, é o primeiro capítulo desse livro aqui, Uma Biblioteca da Literatura Universal. Foi o Hermann Hesse que escreveu, e para quem não conhece ele escreveu Demian também, se eu não me engano. Acredito eu que esse seja só o primeiro capítulo desse livro. Mas assim, gente... Um livro que começa falando sobre leitura e a primeira frase é essa daqui, meu, pelo amor de Deus, eu quero ler esse livro, eu vou comprar com certeza. Mas por enquanto eu vou só ler esse texto corrido aqui e depois eu, enfim, vou fazer o que tem que ser feito. Segundo texto, entre aspas, novamente, é um capítulo do livro A Literatura como Remédio, do Dante Gallion. São 33 páginas, ó, tá vendo? E eu li as 33. Eu salvei a capa desse livro
e desse aqui, porque eu com certeza vou querer ler as duas obras por completo, porque, gente, sério, incrível. Fala sobre literatura e leitura, que basicamente é o meu motivo por fazer letras, né? Agora eu vou ler esse outro texto. Esse aqui foi a própria Bruna que fez. Eu acho estranho chamar a Bruna de professora, mas enfim. Ela é de fato professora, mas é que eu assisto tantos vídeos dela que eu me sinto íntima, sabe? E aqui vai falar sobre os aprofundamentos que a gente vai fazer, né? Sobre o tema, o personagem, o enredo, o ambiente. A gente vai analisar tudo isso e como fazer uma análise crítica sobre tudo isso. Os dois textos introdutórios estavam falando sobre a importância da leitura, o que a leitura traz para o ser humano, qual a importância da leitura, o que faz o nosso cérebro, enfim, essas coisas assim, para a gente refletir um pouco mais sobre a leitura. Basicamente, esse aqui do Comece Aqui, que é outro texto introdutório, tá falando mais sobre os elementos que envolvem uma análise literária mais aprofundada, que é o que você vai aprender na matéria de teoria literária, pelo menos eu aprendi na minha matéria de teoria literária. A gente aprende a analisar as narrativas, as histórias, a escrita com mais precisão. Então, o tema, o personagem, o enredo, os simbolismos, tudo por trás da narrativa a gente categoriza de um modo mais profundo. Então aqui a Bruna deu essa introdução sobre esses aspectos da análise, e não é nada que eu já não esteja familiarizada, mas eu acredito que se você não está familiarizado, é bom. Agora eu vou assistir a primeira aula e depois, finalmente, vou começar a leitura do livro, gente. É isso aí. Pausa. Maravilhoso escândalo. Nasço. Estou de olhos fechados, sou pura inconsciência. Já cortaram o cordão umbilical, estou solta no universo. Tenho a intuição de que, passadas as primeiras chamadas loucuras da festa, que seria, teríamos enfim a experiência do mundo. Bem sei, experimentaríamos enfim em pleno a dor do mundo. Seja um pouco mais funcional do que as outras que eu dei. Eu quero que você se emancipe, que você agora, depois dessa aula, pegue a Hora da Estrela, faça a sua leitura de uma maneira acompanhada comigo, mas que esse processo te leve a fazer leituras profundas sozinhas também. Eu quero que vocês se emancipem no sentido de saber formular questões, interpretar contextos, aprofundar mesmo a leitura do texto literário em si. Vida, as estrelas e tal. Aquilo abriu assim os meus olhos. Eu falei, meu Deus, meu tio tava certo, tipo, agora eu entendo. E foi engraçado porque quando a filha dele me ligou pra me contar, ela falou assim, calma, eu sempre choro, normal. Ela falou assim, Bruno, meu pai virou uma estrela. Juro, gente. Aí eu entendi a dimensão de um poema, assim, dentro da minha vida. Como se ele, de fato, tivesse me apresentando uma nova forma de me comunicar, sabe? Com a vida, assim, com esse lado. 2 horas de aula, quase 2 horas e meia. Eu, fiz um cappuccino, porque, meu Deus, precisava ficar acordada. Tem uma banana aqui que eu fiquei com fome, eu fiz umas anotações também. Pra mim
emitir não, né? Pra mim fazer o resumo. E aqui eu já baixei o e-book para leitura. Na verdade, é mais um e-book de organização que a Bruna disponibilizou pra gente meio que fazendo um check nas coisas da aula ali. Por exemplo, o que você notou de simbolismo? Aí você vai lá e... Vocês entenderam, né? Enfim, é isso aí. 2 horas de aula. Assim, as 2 melhores horas da minha vida. É nesse momento, assim, que eu paro e penso, nossa, eu amo literatura, eu amo estudar isso. Enfim, a aula foi bem completa, a gente estudou gêneros literários, fluxo de consciência. A gente estudou mais nessa parte pré-análise, a leitura, a importância da leitura, né? Acho que vocês já tinham percebido um pouco isso pelos textos que a Bruna passou antes, né? Então, teve assunto, por exemplo, o que acontece no cérebro quando você lê, por que o ser humano lê, de onde surgiu a leitura. Então, assim, várias coisas nesse nicho. E agora, vamos começar a ler A Hora da Estrela. Tô muito ansiosa. Ela passou, tipo, algumas coisas, esse e-book que eu falei aí no final. Nesse e-book, ela colocou, eu vou até abrir aqui pra mim dar uma olhada. Então, ó, aqui tá meu diário de leitura. Sim, eu tenho um diário de leitura. E aqui tem, tipo, o checkzinho pra gente colocar sobre a análise que a gente vai fazer. Aí tem aqui, estilo de escrita. Observe o estilo do autor, incluindo o uso de linguagem, técnicas literárias e qualquer estilo de narrativa específico. Tem também simbolismo. Procure por símbolos, metáforas e imagens que o autor utiliza para transmitir significados mais profundos. Aí tem contexto histórico, contexto cultural, mensagem central, crítica literária, comparação com outras obras e a nossa interpretação pessoal. Então, conforme eu for lendo e eu for vendo essas coisas que ela pediu aqui, eu vou anotando no meu diário. Eu acho que fica uma coisa mais legal. Eu também fiz várias anotações, deu 2, começou aqui e terminou aqui. Eu fiz pra mim elaborar direitinho essa crítica. Inclusive, a resenha que eu vou postar desse livro vai estar disponível, é claro, como todas as outras. Eu vou fazer toda uma análise, gente. Tirei um tempinho pra ler, tá? Enfim, vou começar a ler agora. Tá muito sol, então eu vou lá pra sacada e vou ler lá. Porque eu gosto de sol e eu preciso pegar a vitamina D, que eu tô muito branca. Gente, eu li literalmente só a dedicatória. E assim, a escrita da Clarice, ela é uma coisa de outro mundo. Eu acho que eu não sei descrever a magnitude da escrita da Clarice, sabe? Eu já quero marcar coisas aqui que eu vou marcar depois. Eu não trouxe meus post-its nem meus marcadores, mas eu já quero marcar coisa na dedicatória, gente. Pelo amor de Deus, quão bom tem que ser um autor para você marcar a dedicatória. Terminei de ler A Hora da Estrela. Terminei ontem, hoje já é outro dia. Eu li a maior parte deitada, então eu li muito no Kindle. Então eu estou passando as minhas anotações pra cá. Pode ver, ó, tem as flagzinhas aqui. Eu anotei muita coisa porque é análise
textual e crítica, né? Eu vou explicar mais pra frente como eu faço essas análises críticas e textuais para ajudar vocês um pouco, caso vocês necessitem também. Eu ainda não li o pós-fácil. Meu Deus, não entra aqui, não entra! Vai embora, pelo amor de Deus. Puta que pariu, sai! O pós-fácil é do Paulo Gurgel Valente e eu ainda não li o pós-fácil. Eu tô, como eu disse, passando como é que chama isso aqui, gente? O bicho me deixou doida. Eu tô passando as anotações pro computador porque eu quero fazer uma análise bem detalhada. Também vou ler alguns artigos falando sobre a escrita da Clarice. Já tô pegando aqui as referências também. Eu não vou falar muito do livro, porque isso aqui não é um vlog de leitura. Mas assim, é uma leitura densa, muito densa. É um livro que você lê em um dia facilmente, mas tem um porém. Um livro que eu li em um dia, por exemplo, foi O Menino do Pijama Listrado. Comecei de manhãzinha no ensino médio, quando eu tava estudando, e de noite eu terminei ele. É um livro importante, que fala sobre a Segunda Guerra Mundial, o nazismo, enfim. Porém, ele não tem uma escrita tão densa e entre linhas, né? Eu fui pesquisar, esse livro tem 88 páginas, e assim... Eu aconselho você levar todo o tempo do mundo para ler esse livro, principalmente se você for fazer uma análise textual. Mas, enfim, acho que porque eu tô acostumada com clássicos ou porque eu tô acostumada com a escrita da Clarice, não me rendeu muito tempo, né? Assim, durou um dia inteiro, né? Eu me adentrei bastante na leitura. É uma boa história. Assim, se eu falar pra vocês... eu vou dar 5 estrelas para esse livro. Não vou dar 5 estrelas. Mas eu daria 5 estrelas pela escrita e pelo desenvolvimento. Não por ser a Clarice Lispector, mas por tudo que esse livro é, sabe? Eu ainda não pensei em nota, mas é muito bom, gente. É muito bom. E não tô falando de história aqui, tá? Porque se fosse pra falar sobre a história... Eu nem sei. Esse livro é uma coisa muito... Eu não sei falar, não sei me expressar, meu Deus. Tem todo um simbolismo por trás e afins, e eu acho que a história aqui tá muito intrínseca na escrita. Como assim? O que você tá falando? Aí só pra você entender isso, você tem que ler, tá? A Clarice aqui, ela fez uma dicotomia escritor-personagem... escritor, personagem e narrador muito boa. Incrível, sem palavras, assim. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre análise textual, como eu faço, e algumas dicas pra vocês. E eu ainda tenho que assistir a segunda aula, né, do módulo. Enfim, mas eu tô empenhada em escrever... não escrever, né? Tô pegando os elementos pra desenvolver o trabalho. Ontem não dropou nada, hoje deu uma engasgada, não sei o que foi, talvez o servidor da Twitch. I don't know, guys. Partiu! Menino Ney! Todo mundo sabe. Vamos escalar, mano. A gente fala abrir pelos de vencedor pra Jessie, muito obrigado. Fiz Juliana abrir pelos 9. Da Bonnie abrir pelos 10. Ai. Bora. Subir. Cauê abrir pelos 3 também, muito obrigado, mano. Eu terminei de passar as marcações pro computador. Tá cheio, hein, gente? É isso aqui que uma análise crítica faz com um livro. Eu vou explicar melhor pra vocês o jeito que eu usei o color coded aqui, mas não agora. Agora eu vou ler o pós-fácil pra finalizar. Talvez a nordestina já tivesse chegado à conclusão de que a vida incomoda bastante. Alma que não cabe bem no corpo, mesmo alma rala como a sua. Imagina a Zinha, toda supersticiosa, que se por acaso viesse alguma vez a sentir um gosto bem de bom viver, se desencantaria de súbito de princesa que era e se transformaria em bicho rasteiro. Porque, por pior que fosse sua situação,
não queria ser privada de si, ela queria ser ela mesma. Achava que cairia em grave castigo e até risco de morrer se tivesse gosto. Então defendia-se da morte por intermédio de um viver de menos, gastando pouco de sua vida para esta não acabar. Essa economia lhe dava alguma segurança, pois quem cai, do chão não passa. Teria ela a sensação de que vivia para nada? Nem posso saber, mas acho que não. Só uma vez se fez uma trágica pergunta: quem sou eu? Assustou-se tanto que parou completamente de pensar. Mas eu, que não chego a ser ela, sinto que vivo para nada. Sou gratuita e pago as contas de luz, gás e telefone. Quanto a ela, até mesmo de vez em quando, ao receber o salário, comprava-lhe uma rosa. Livro lido. Agora a gente vai falar sobre como analisar a narrativa. Isso aqui serve para qualquer livro, gente. Não importa se é clássico, não importa se é um livro que você tá lendo, assim, do nada, sei lá, tô lendo Percy Jackson, quero fazer uma análise crítica. Faça. Enfim, temos aqui muitas marcações. Eu geralmente não marco tanto assim. Isso aqui é um trabalho de faculdade, lembrando. A leitura também pode ser lazer, tá? Não precisa ser sempre uma coisa crítica. É claro que quanto mais você lê, mais ambientação você vai tendo, mais conteúdo. Isso desenvolve um senso crítico em você, claramente. Uma coisa que eu recomendo muito é você reler livros. Assim você observa a sua evolução do seu senso crítico. Por exemplo, ultimamente eu li Fogo e Sangue, né? No caso foi uma releitura. E a minha nota abaixou. Então, assim, o que isso quer dizer? Conforme o tempo vai passando, sua descrição, sua análise crítica vai ficando mais afiada e você vai analisando melhor as situações. Enfim, quanto mais você lê, mais você desenvolve seu senso crítico. Não importa qual livro é, gente. Não importa. Leitura é leitura. Dito isso, vamos falar de análise. Ok. Escolheu o seu livro. Tá tranquilo, não importa qual seja. Primeira coisa que você vai fazer você vai ler muito atentamente. Muito, não tenha pressa. Não disponibilize um prazo para terminar esse livro. Se é um trabalho para faculdade e você tem um prazo, comece o quanto antes, que aí fica mais fácil, melhor. E você vai ler tudo bonitinho. Sabe, você leu uma coisa que você não entendeu, releia. Faça uma leitura ativa. O que é a leitura ativa? É você ler e você explicar para si mesmo o que você tá lendo. Vou pegar uma frase qualquer aqui que eu anotei em azul, daqui a pouco eu vou explicar sobre isso também. Bem, é verdade que também eu não tenho piedade do meu personagem principal, a nordestina. É um relato que desejo ser frio, mas tenho o direito de ser dolorosamente frio, e não vós. Por tudo isso é que não vou duas vezes. Não se trata apenas de narrativa, é antes de tudo vida primária que respira, respira e respira. Aí você leu isso aqui, você não entendeu. Meu Deus, o que essa mulher tá escrevendo? Aí você vai e você lê de novo, o que ele tá falando? Que ele é o narrador dessa história e que a personagem, a nordestina, ele quer que a história dela seja fria, então ele vai contar a história dela de um jeito mais frio. Vai se explicando ao longo da leitura as coisas que você não entende. E aí, adentrando mais esse assunto das anotações, eu fiz anotações azuis e anotações amarelas. As azuis, elas são para momentos da história que eu achei importante e que eu com certeza vou utilizar para minha análise. O amarelo são frases aleatórias jogadas que eu achei bonito, fazer uma dicotomia, uma reflexão sobre a escrita, enfim. O importante mesmo eu diria que é o azul, mas aí você faz o seu esquema de cores, enfim, você classifica. Ai, Nath, o que eu anoto? Tudo que você achar importante para sua análise. Você abriu a página, leu alguma coisa, deu aquele apito na sua cabeça, tipo, nossa, isso aqui é importante, você já vai lá e você já anota. Nem que não seja importante, se você olhar de novo e você ver que não é importante, você descarta, mas ali na hora é bom você ir lá e anotar. Ó, por exemplo, uma das minhas primeiras anotações em azuis foi essa. A história determina com um falso livre-arbítrio, vai ter uns 7 personagens e eu sou um dos mais importantes deles. É claro, eu, Rodrigo SM, relato antigo este, pois não quero ser modesto e inventar modismos à guisa de originalidade. Assim é que experimentei contra os meus hábitos uma história com começo, meio e gran finale, seguido de silêncio de chuva caindo. O que isso aqui tá falando? Tá falando que quem tá narrando essa história é o Rodrigo. O Rodrigo é um escritor, então, certo?
e ele vai narrar uma história com começo, meio e fim, e ele disse que não é do feitio dele colocar começo grande e fim. Começo grande e fim. Vocês entenderam, né? Anotei, porque isso é importante, vou colocar na minha análise. Próxima flagzinha azul que eu coloquei, entre parênteses. Estou passando por um pequeno inferno com essa história. Queiram os deuses que eu nunca descreva o Lázaro, porque senão eu me cobriria de lepra. Isso aqui, o Rodrigo, nosso narrador, que está escrevendo essa história, ele está adentrando a narrativa, ele mesmo, um maluco, e falando que ele tá se incomodando com a história que ele mesmo está escrevendo. Isso acontece muito durante aqui nesse livro. Então, vocês entenderam, né? Essas coisas, assim, que vocês acharem importante, vocês anotam. Deu um sinal, anota. E aí, quando você fez isso tudo, leu, anotou, porque você vai ler, ao mesmo tempo você vai anotar. Depois que você fez isso tudo, você vai passar ou para um diário de leitura, ou para uma folha em branco, para um PDF, você escolhe. O que você vai fazer? Preste bem atenção. Vamos pegar aqui uma flagzinha azul. No prefácio da história, a Clarice diz que ela vai se transformar em Rodrigo SM. Mais pra frente, o Rodrigo SM, que é na verdade a Clarice Lispector, vai estar contando pra gente que ele tá escrevendo um livro. Eu já li as duas falas, que ele descreve isso, tá aqui. E aí, disso aqui, eu anotei o seguinte: o nome do personagem criado por Clarice para narrar a história se chama Rodrigo SM. E a personagem principal é chamada de Macabeia. Clarice se transforma em Rodrigo, que narra e escreve a história de Macabeia. Vocês estão entendendo isso? O que mais ou menos é para você fazer? É para você voltar, depois que você terminou de ler e fazer suas anotações, você volta no livro e cada anotação que você fez lá, você vai escrever da forma mais literal possível para você entender aquilo adentrar o seu cérebro. Olha aqui, ó. Por isso não sei se minha história vai ser. Ser o quê? Não sei de nada. Ainda não me animei a escrevê-la. Terá acontecimentos? Terá. Mas quais? Também não sei. Não estou tentando criar em vós uma expectativa aflita e voraz. É que realmente não sei o que me espera. Tenho um personagem buliçoso nas mãos e que me escapa a cada instante querendo que eu o recupere. Sobre essa estrofe, eu coloquei o quê? O narrador da história, que também é um personagem, que também é Clarice, se coloca dentro da história várias vezes, vez ou outra comentando sobre os personagens ou os prazeres da vida de ser escritor. Beleza. Gente, é super, hiper, mega fácil. Você leu. Você fez as suas anotações no livro. Depois que você fez suas anotações, você voltou no livro, releu elas e passou elas de uma forma literal na sua linguagem para você entender melhor, para um PDF, para uma folha, qualquer lugar. A partir disso, você vai ter no seu caderno de leitura, depois de todas as anotações que você fez, porque eu indico que cada anotação que você fez no livro, você vai escrevendo aqui o que você acha sobre ela. No final, você vai ter, ó, muita folha, no meu caso aqui, o caderno é pequeno, né? Mas, enfim, 2 folhas sobre todas as flagzinhas que eu coloquei aqui. E é a partir disso aqui que você vai começar a fazer sua análise. Aqui você tem todos os pensamentos que você teve durante a leitura. Você tem a leitura na sua cabeça, você entendeu sobre o que aquilo fala. Tá tudo anotadinho. Então agora, meu querido, o que você vai fazer é procurar um artigo. Sim, um artigo científico. Ou um artigo científico ou um texto de apoio. Não importa, você sempre vai achar aí um texto de apoio sobre clássicos. Google Acadêmico tá aí, gente. Não só o Google Acadêmico, como eu também tenho algumas revistas que publicam artigos de literatura, linguística, enfim. Vou deixar linkado para vocês todos os que eu uso para procurar os meus artigos, aí vocês ficam livres aí para achar o que vocês acham melhor. E você vai complementar as suas informações daqui com um artigo. Depois disso, meu querido, é só você sentar a bunda na cadeira, colocar a mente para pensar, colocar seu caderninho lá do lado e pronto. Escreva seu artigo. Seu artigo não, sua análise. Eu já perdi o fio da meada aqui. Parece complicado, mas é fácil. Eu juro que é fácil, gente. Se você percebeu que o seu autor do tal livro usa muito uma metáfora, anota aquela metáfora. Aí você vai lá e anota no seu caderno. Autor faz muito uso de metáfora para blá 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 blá. Enfim. Aí você transcreve para sua análise. O autor faz muito uso de análise para isso, para aquilo, no contexto de pipipi popopó. É uma grande resenha, porém uma resenha
mais minuciosa, uma resenha que você olhou mais pro livro, uma resenha que você não só leu assim, tipo, era uma vez Rodrigo SM, ele era um escritor e aí ele escreveu a Macabeia. Não, você vai ler, você vai analisar aquilo. Você vai analisar que o Rodrigo, na verdade, é a Clarice. E a Clarice escreveu o Rodrigo para escrever a Macabeia, para transcrever o sentimento de como é ser um escritor em crise. Tá vendo como faz pensar? Como libera a mente, é uma coisa muito mais legal? Então eu desafio você a pegar qualquer livro aí, gente, não importa. Pega o livro atual que você tá lendo e faz isso que eu te ensinei aqui. Eu não sou professora nem nada, mas esse é o meu método. Assim, gente, vou falar pra vocês que eu tirei 10, tá? Eu já publiquei análise, a professora já corrigiu. Tirei 10, não estou mentindo, realmente foi 10. Então eu acredito que seja um bom método pra você usar aí, né? Faça isso, tá? Porque isso vai aumentar o seu senso crítico, vai te dar um olhar mais crítico, você vai ler com mais... Sabe, você vai ler melhor. É claro que leitura nem sempre precisa ser, nossa, vou ler aqui pra analisar isso, blá blá blá. Não, gente, não precisa fazer isso toda vez também, né? Mas quando você quer, sei lá, você tá na faculdade e você quer escrever um artigo científico para publicar numa revista, uma resenha, eles não vão aceitar você falando só do livro, não, eles vão querer uma análise crítica. Então, sei lá, você quer preencher seu currículo com uma publicação? Pronto, tá aí, ó. Analisa um livro do jeito que eu ensinei aqui e se inscreve para submissão numa revista. Vai dar certo. Eu ainda não fiz, mas eu pretendo fazer em breve. Calma, calma. Enfim, gente, a análise crítica e resenha que eu escrevi de A Hora da Estrela já está disponível. Eu já publiquei. Vou deixar linkado para vocês aqui embaixo para quem quiser ler. Inclusive, eu recomendo muito que vocês leiam, porque é importante até para vocês meio que se inspirarem assim, sabe? Quer fazer uma análise e tá em dúvida? Vai lá, dá uma lida, é bom. Eu também faço resenha de todos os livros que eu leio. Todos os meus links estão na descrição, então se você quiser me acompanhar, vai lá na descrição que vai estar tudo lá. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou, clica no joinha, divulga com seus amiguinhos. Seu amiguinho tá querendo fazer uma análise textual? Manda pra ele. Se inscreve no canal se você gostou desse conteúdo e ativa o sininho porque vem muito mais conteúdos desse por aí, tá bom? Um beijinho e até a próxima!